Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um painel Imagem e Credibilidade. Você já sabe, tem acompanhado os nossos conteúdos. Aqui é um espaço onde a gente fala de comunicação com quem faz a comunicação. Então, a gente tem sempre essa preocupação de convidar pessoas que já militam, já atuam no mercado há muito tempo, que elas, com certeza, com as suas devidas experiências, tem muito a acrescentar para você, seguidor do Imagem e Credibilidade. Hoje nós temos o privilégio, o prazer de recebermos aqui nesse espaço o Luiz Ximenes. Luiz, ele é uma das vozes mais conhecidas do país. Quando ele começar a falar, você vai me dar razão, certamente. Ele é locutor, produtor, publicitário, empresário. Essa veia de empreendedor, nós vamos dar uma explorada também com o Ximenes, porque hoje todos somos ou devemos ser empreendedores, né? Cuidar da nossa marca, da nossa empresa. O Ximenes é sócio da War Market Group, da ThinkOn, que elabora aí conteúdos digitais que, convenhamos, estão em voga. E ele é também sócio da Companhia da Voz, né? Você vê que ele atua em várias... É uma rede, né, de atuação do nosso convidado. Ele também faz muitos conteúdos híbridos. E isso é muito interessante, porque é uma maneira, com o uso da tecnologia, de nós rompermos aí esse isolamento social cada vez mais necessário. Ximenes, prazer recebê-lo. Bem-vindo, tudo bem? Satisfação imensa estar aqui nesse painel com você, Estevão Damasio, com meu querido Alexandre Mota. Vai ser uma satisfação poder levar um pouco de informação nessa área de áudio, por exemplo. Com certeza. Ô, Mota, eu não exagerei quando eu apresentei o Ximenes, não, né? Não, em absoluto. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos seguidores aqui do painel Imagem e Credibilidade. É com uma satisfação muito grande, uma honra tremenda estar recebendo o Luiz Ximenes aqui comigo e com o Estevão Damasio no painel. E você não exagerou, não. Na medida em que os sons forem saindo dessa boca privilegiada, dessa voz privilegiada que é o nosso amigo Ximenes, o público, nossos seguidores vão ter a absoluta certeza de que o caminho é esse. Eu já sei, eu já ouvi essa voz. Deixa eu ver, será que é tal? Será que é tal? Essas experiências, com certeza. A voz tem essa magia. Exatamente, exatamente. Seja muito Agora bem-vindo, é interessante, Mendes, porque fora do ar, né, porque a nossa proposta hoje, o tema central é os podcasts como ferramentas estratégicas de comunicação. O Ximenes deu um toque antes da gente começar a gravar, que ele disse o seguinte: podcast não é nenhuma novidade, mas talvez, e isso é que eu quero saber dele, o momento esteja nos levando a valorizar cada vez mais esse tipo de conteúdo. Por que, Ximenes? O podcast é estratégico para a comunicação, cada vez mais. Como você disse, não é de hoje, né? O podcast ele teve um ensaio ali no início meados dos anos 80, quando a internet estava ensaiando, mas até eles codificarem o áudio para que ele pudesse ficar mais leve para transitar, foi uma luta muito grande. Então, isso começou ali no início dos anos 90, já no Vale do Silício, sempre as coisas surgem dali, os caras são curiosos demais, e eles conseguiram, então, decodificar e fazer o RSS, e aí vieram os outros formatos de áudio, que antes eram apenas os waveform, então eram arquivos muito pesados. Você, para baixar uma música de 3 minutos, você passava mais de 24 horas para baixar um conteúdo desse, né? Então, isso impossibilitava que o podcast tivesse um crescimento naquele momento. Então, com o advento do MP3, a descoberta do formato MP3, proporcionou, então, que isso começasse a acontecer. E veio agora, em 2019, então, essa explosão, né, do podcast, que não é, assim, é bem fácil entender o porquê disso tudo, né? Porque as pessoas gostam de ouvir podcast, sabe? Já tem pesquisas, né, dos players do mercado que dizem que as pessoas gostam de ouvir o podcast. E o podcast é muito interessante
interessante, porque é um conteúdo de streaming em que você pode buscá-lo para ouvir em qualquer momento, independente da atividade que você esteja fazendo, obviamente, colocando ali a segurança à frente e tudo mais. Mas você numa esteira, né, você cozinhando, você fazendo uma atividade física, você fazendo uma atividade laboral doméstica, você consegue, com o seu fone ou então a próprio alto-falante do celular, fazer com que você tenha todo esse conteúdo, né? Os Estados Unidos estão sempre alguns anos à frente da gente na comunicação, eles já trabalham isso há bastante tempo, então o mercado lá é muito, muito, muito difundido, né? Então, o podcast é a renovação do que era o rádio nos anos 80, 90. Né? Então, traz essa novidade e com essa disponibilidade de conteúdo a qualquer momento, em qualquer lugar, você com o celular na mão. E como o Estevão disse, hoje todos nós devemos ser empreendedores e criar conteúdo. Se você está fora da net, você é fora.com. Né? Não tem como. Agora, a praticidade, então... A praticidade, então, já é o primeiro e grande atrativo do podcast. As pessoas hoje elas têm que ser práticas mesmo. Agora, essa autonomia que, de certa forma, esse conteúdo dá à pessoa de ouvir a hora que ela quiser, onde ela quiser, esse poder de escolha, de encaixar esse conteúdo na rotina dela, isso é muito legal. Ô, Mota, sua vez. Puxando um gancho, aprofundando um pouquinho nisso que o Ximenes acabou de falar, e há pouco o Estevão acabou de dar o nosso tema, o podcast como ferramenta estratégica de comunicação, leveza de arquivo, mobilidade, etc. Mas, Ximenes, diz para mim aí hoje, você fala que essa ferramenta é uma ferramenta que não é necessariamente tão nova assim, mas ela está sendo muito usada. Na sua visão, no seu conhecimento, o uso, agora não vamos falar do como, mas vamos falar o quê, o estratégico. Como, por exemplo, algum empresário, alguma organização, alguém que está nos vendo aqui, que a gente outro dia trouxe para nós aqui, nós trouxemos aqui no painel um Top Voice, do LinkedIn, que tem mais de 130 mil seguidores. Como essas pessoas, essas organizações podem fazer um uso inteligente do podcast como ferramenta? Da mesma forma que essa ferramenta proporciona essa mobilidade ao ouvinte, ela também proporciona essa mobilidade e facilidade tecnológica na confecção do podcast. Então, hoje já existem aplicativos em que você, com o seu aparelho de telefone celular, dependendo, obviamente, da qualidade do avanço tecnológico do seu aparelho, você tem, obviamente, um resultado melhor ou pior, né? A produção do podcast mesmo é uma coisa muito profissional, né? Para que você tenha toda a parte técnica de vinhetas, isso tudo torna o produto muito mais atrativo. Então, para o criador, ou seja, para o fornecedor do conteúdo, no caso, o empresário, é muito importante que ele tenha muito certo a identificação da sua expertise, da sua área de atuação. Né? A partir do momento que ele tem exatamente o conteúdo que ele vai fornecer para essa audiência, ele precisa também ter uma audiência mínima qualificada para que ele possa começar a crescer nisso. Né? Então, é preciso ter em mente esses parâmetros, ou seja, saiba o que você vai fazer, que conteúdo você vai levar, tenha a audiência mínima possível, né? Aí começa mesmo com os amigos, com os funcionários, e isso vai se espalhando organicamente. Obviamente que tem as ferramentas de impulsionamento da internet, que você pode propagar cada vez mais o seu conteúdo, né? Mas é importante que você defina o formato do seu podcast,
quanto tempo ele irá durar, não é isso? Então, você precisa saber, por exemplo, ele vai ser um podcast individual, vai ser apenas a participação de um CEO que vai estar ali levando um conteúdo, ou ele vai ser um bate-papo, ele vai ser um programa de entrevista, uma mesa redonda, vai ser um storytelling, ele vai estar explanando ali toda a questão da sua empresa. Então, são cuidados como esse que a gente precisa, obviamente, fazer um planejamento para que você comece a entrar nesse mercado de podcast com o pé direito, né? Para que tenha um sucesso inicial. É interessante, o Chimento, de certa forma, ele já respondeu até a uma dúvida que eu tinha, eu gostaria só de explorar um pouco mais, porque ele já destacou alguns ingredientes, né? Os formatos variam, é legal você tentar conhecer o seu público, só entrevista, só um representante da empresa falando, uma mesa redonda, muitas vozes, às vezes pode tornar o conteúdo atraente, e, é claro, com toda a plástica sonora que o Ximenes tanto preza, com toda a razão. Vinhetas, torna agradável, né? Você tem que tornar mais agradável esse conteúdo. Agora, minutos, Ximenes. Eu, particularmente, não sei responder. Eu acho que depende muito do público, mas eu acho que você tem que ir testando. Eu acho que acima de 40 minutos é muito tempo. As pessoas hoje elas querem coisas mais práticas. Você tem a receita de qual o tempo ideal para prender a atenção da pessoa, caso, inclusive, haja pesquisas que deem uma base mais concreta para isso? Olha, Estevão, eu não tenho essa bola de cristal para poder jogar isso aí, não. Mas, obviamente, que a gente precisa, sim, fazer um laboratório, né? Um laboratório para que você tenha esse feedback da sua audiência. Porque a gente está tendo hoje um exemplo muito interessante com uma revolução do que é o podcast em streaming para uma versão de podcast ao vivo, por exemplo, com o aplicativo que está moda hoje para os iOS, apenas para o iPhone e iOS, que é o Clubhouse. O Clubhouse ele tem diversas salas temáticas, falando de A a Z, de bobeira a coisas muito interessantes, científicas, tecnológicas, e ali você tem uma audiência que está ali querendo ouvir aquele conteúdo. Você, obviamente, vai fazendo o seu meio ali. Como é que fica? Barrando a sua média, né? Então, de repente, aí tem também uma pesquisa. Está procurando aqui, tem um conteúdo aqui, olha, uma pesquisa do Poli Pesquisa diz o seguinte: os ouvintes brasileiros são assíduos, né? Com média de 2 horas e 52 minutos por dia. Pois é, muito tempo. A ouvir podcasts. Isso não quer dizer que seja a audição de um único conteúdo, tá certo? Claro. Estamos falando quase de 10% do dia. Exatamente, né? Então, isso talvez explique aí 42% preferem os programas de 1 hora, sabe? Pois é. Programa de 1 hora e meia de duração, não mais que isso, né? E, em segundo lugar, vem aí 25% que aparecem com episódios entre 30 e 60 minutos, né? 80% concordam que a frequência ideal é semanal, né? E esses dados podem servir de referência para a gente poder fazer aí início de pesquisa empírica mesmo, que você vai fazendo com sua audiência e com seus amigos e tudo mais, né? E aí, muito importante é o seguinte: escolher o formato, né? Ele é solo, ele é entrevista, ele é mesa redonda, ele é storytelling. Storytelling, o que vem a ser? Você conta uma história floreando tudo ali da sua empresa, do seu produto, né? Obviamente com toda a plástica, com todo o aparato de trilhas e vinhetas para que torne o produto mais acessível, né? E mais atraente. Aí você vem para a duração. Ok, bateu a duração, vai ser 30 minutos, vai ser 40, fechado, beleza. Aí você precisa escolher o nome do podcast, que, por incrível que pareça, é extremamente importante, porque a quantidade de letras, com certeza. A quantidade de letras, por exemplo, de palavra, né? Hoje, você, na busca, você percebe que o público ele busca
pequenas frases, pequenas palavras, nomes curtos. E aí ficou constatado também nessa pesquisa que o nome ele precisa ser fácil para ser lembrado, né, e ser encontrado. Ele deve incluir uma palavra-chave relevante sobre o tema central, né, do seu conteúdo, ou uma personalidade, ou o próprio nome da empresa, se for forte realmente, né, como tem o Sebrae, que o meu amigo Estevão Damásio faz brilhantemente ali o podcast do Sebrae. Né? E ficou, então, ali constatado nessa pesquisa que o nome deve variar entre 20 e 29 caracteres, não mais que isso. Tá vendo? Então, interessante. Mas entra tudo no planejamento, que o próprio Ximenes destacou. Tem que planejar. Ô, Mota. Oi. É assim, o Twitter, eu acho que também trouxe uma certa cultura, nos ajudou a ter essa cultura, né? Os 144 caracteres no início, agora, com o uso do podcast, a gente vai reduzindo e tendo até, como uma coisa que eu costumo dizer muito nos meus cursos aqui na plataforma, é o pensamento ágil. Quanto mais você reduz, mais objetivo e mais foco você dá, você simplifica a direção que a pessoa tem para poder buscar naturalmente o título e vai sintetizar. Não, eu quero ouvir exatamente aquilo. Mas eu queria te perguntar, Ximenes, você falou, deu uma aula aí mais ou menos de até inclusive a importância do título no uso, na confecção desse produto fantástico que é o podcast. Mas eu queria te perguntar, eu, que não sou um jornalista, um outro profissional que não está feito, necessariamente não está habilitado ou capacitado para poder produzir um podcast, essa pessoa hoje ela pode se valer de usar ou de produzir utilizar essa ferramenta, incluindo o seu conteúdo para necessariamente fazer a divulgação, utilizar essa ferramenta como base da sua estratégia, ou eu tenho um arcabouço de conhecimento que necessariamente acaba reduzindo a amplitude da possibilidade de confecção dessa ferramenta. Fala aí um pouquinho disso para mim. Bom, olha só, como eu disse, a presença na internet hoje, em todas as plataformas, é extremamente importante para toda e qualquer corporação, seja ela pequena ou grande. É importante que ela esteja, como eu disse, se ela não for .com, ela é ponto fora. Ela está fora da internet, está fora, não vai conseguir atingir e tudo mais. Então, essa linguagem ela precisa ser adaptada. Então, todos precisam estar. Se você quer se mostrar no mercado de uma forma profissional, então você vai ter que fazer um investimento. Não é um gasto, não é um custo, é um investimento na sua marca, em que você vai contratar profissionais capacitados para poder desenvolver esse projeto de forma muito profissional. Nós aqui, por exemplo, vocês do Grupo Imagem e Credibilidade, que tem aí um grupo de criadores, redatores, a gente juntando com a Companhia da Voz, a gente tem toda a parte de produção desse áudio para te fornecer qualidade. Então, ao empresário, ao empreendedor que quer entrar no mercado de podcast, eu aviso que não vá brincando, porque é aquela coisa, você abre a porta e se mostra como você é. Então, é importante que faça um planejamento, porque ele faz parte de uma mídia e ele vai impactar, sim. Então, não entre em qualquer rede que seja podcast ou redes sociais, para você mostrar o conteúdo do seu trabalho sem que haja um planejamento. Porque se você está ali, é porque você precisa impactar as pessoas, impactar a sua audiência. Portanto, o planejamento é imprescindível. Maravilha, isso. Ô Ximenes, na publicidade, nós já estamos nos caminhando para o final, o tempo passa muito rápido quando a conversa é boa, né? Quando a gente tem
Só completar, além do nome, além do tamanho, além do público e tudo mais, você ainda precisa se preocupar com a capa, porque a capa é o avatar que fica ali no seu aplicativo tocador de podcasts, né? Seja o Spotify, seja o Apple Music. Você precisa colocar uma foto, um avatar que também atraia. Então, para você ver, é complexo. Você não pode entrar nesse mercado sem que haja um planejamento. Desculpa te interromper. São várias coisas, né, Ximenes? Não, com certeza. São detalhes que fazem parte de um todo estratégico, extremamente estratégico. Não, mas rapidamente, o Ximenes, você é publicitário também, tem uma visão muito realista do mercado. O podcast no mercado publicitário, qual o poder dele? A empresa querer, de repente, investir num podcast, num formato mais jornalístico para explorar mais as informações sobre determinado produto. Você acha que tem potencial o podcast no mercado publicitário? Já está sendo muito utilizado? Sem dúvida nenhuma. Já tem grandes corporações utilizando essa plataforma. A gente teve, obviamente, o boom dessa plataforma de podcast em 2019, quando as grandes redes de televisão, e uma exclusivamente a Globo, percebeu que aquele mercado precisava da presença dela. Hoje ela está dando uma importância muito maior para isso. Então, dentro da própria plataforma de podcasts desse criador, ele tem ali já a sua veiculação de publicidade. Então, sim, sem dúvida nenhuma, é um ambiente em que a publicidade ela também está presente e faz uma diferença enorme. E é um espaço em que você pode levar, e aí como você tem um tempo livre entre 30 minutos e 2 horas, você pode, obviamente, explanar o que você quiser de uma forma descontraída. Obviamente, como eu disse, o planejamento vai apontar como vai ser esse seu programa de podcast. Se a sua vibe da sua empresa é uma vibe mais animada, mais descontraída, assim será. Então, tudo é planejamento. E sim, precisa estar ali, porque a publicidade está ali também. Você passa a ser também mais uma mídia. Com certeza. Ô, Mota, última pergunta, bem rapidinho, para a gente depois ir para a famosa bússola. Qual a direção que o Ximenes vai apontar nesse nosso bate-papo? É isso aí, Ximenes. Você falou do podcast, obviamente, já devem existir plataformas de podcasts que absorvem esse tipo de ferramenta, que disponibilizam. Você hoje acha que essas plataformas de hospedagens de podcast, elas são necessariamente as bibliotecas onde o público pode buscar os seus conteúdos, necessariamente, em se decidindo usar também por essa ferramenta, ou necessariamente a gente pode ter uma outra visão de que esse podcast, por ser tão leve assim, tecnicamente falando, ele pode se disseminar e não ficar só restrito a plataformas específicas. Ótimo, sensacional isso, Mota, porque a facilidade de disseminação desse produto é muito fácil. A facilidade é fácil, é redundante, mas é porque está na sua mão, né? Você recebe um produto MP3, você manda pelo celular, no seu WhatsApp, no seu grupo de WhatsApp, você publica isso nas suas redes sociais, então dissemina de forma muito tranquila, muito fácil, e é o que deve ser feito, porque você fortalece, obviamente, a sua estratégia para poder chegar a todo o público, né? Para você ter noção, 79% da audiência ouve podcast se deslocando em transporte público ou particular. Tá? 60% utilizam a audição do podcast quando estão fazendo suas tarefas domésticas, limpando a casa, fazendo uma comida, lavando uma louça. Né? Já 46% na academia, fazendo sua atividade física. Né? 39% no trabalho, trabalhando ali, pode estar estudando. Você tem podcasts temáticos do direito civil, direito constitucional, comunicação, marketing. Existem vários podcasts. Você quer aprender qualquer língua, você tem podcasts
que te ensinam a falar inglês, alemão, italiano, né? Então, navegando pela internet, 39% audiência. E, por fim, se preparando para dormir, 35%. Porque também existem os podcasts para relaxar. Para relaxar, para te fazer dormir bem. Tem que ter, você está louco, tem que ter. Exatamente. Ô, Ximenes, chegou a hora da bússola do painel Imagem e Credibilidade. Qual direção você aponta? O que desse caldeirão de informações que nós cozinhamos aqui você quer destacar para o nosso seguidor? Bom, vamos lá. Eu falei aqui de números e o que eu quero alertar é o seguinte: se você ainda não está nas plataformas de podcast, se você é empresário, industrial, empreendedor, político, qualquer um, presidente, CEO de uma empresa, você precisa estar nas plataformas de podcast. Procure uma equipe especializada. Isso não é uma onda, não é uma tendência, não. Veio para ficar. Não é certo? moda. Não é moda, veio para ficar. Então, se apresse, procure profissionais de qualidade, como Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Vocês terão um produto de qualidade. É isso aí, pessoal. Luiz Ximenes esteve conosco hoje, nosso parceiraço, e eu acho muito interessantes as informações que ele dividiu com a gente, com você. A gente agradece muito, deseja sucesso, que a nossa parceria fique cada vez mais sólida, que esse elo fique cada vez mais sólido. É só agradecimento, né, Imota? E convidando o nosso ouvinte, o nosso seguidor, né, para que entre em contato conosco, entre no nosso site, no site do imagemcredibilidade.com, porque esse conteúdo vai estar disponível para vocês. Até semana que vem com mais um painel Imagem e Credibilidade. Tchau, tchau, Ximenes. Obrigado. Tchau, tchau, Um abraço Mota. a todos. Tudo de bom. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Eu.